Luiz Erundina, que agora responde a jornalista Bia Barbosa, do DIRACOM, o Direito à Comunicação e à Democracia. Olá, Juca. Olá, caríssima deputada Luiz Erundina. Muito obrigada, TVT, pelo convite para participar desse espaço. Eu queria trazer uma reflexão sobre os novos desafios da democratização da comunicação. Num país em que ainda não deu conta dos desafios históricos do chamado século XX da democratização da comunicação dos meios tradicionais, ou seja, da radiodifusão, dos meios impressos, da própria questão do acesso à internet, nós temos no século XXI a chegada de novos desafios com os chamados novos monopólios digitais, né? As grandes plataformas de tecnologia, de redes sociais, que a partir do interesse de grandes corporações globais passam a controlar cada vez mais o fluxo de informação e de comunicação e como que o cidadão e a cidadã brasileira consomem notícia, consomem conteúdo. E um dos aspectos que eu sempre tenho discutido das dificuldades que a gente tem para avançar na agenda da regulação das plataformas digitais hoje no Brasil é porque a gente não tem um órgão de regulação historicamente constituído aqui para o campo das comunicações. Assim como vários países têm, a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, o Brasil não tem um órgão regulador das comunicações, da comunicação social. E agora esse parece um grande desafio de entender como é que nós vamos avançar para a regulação das plataformas digitais em temas que têm a ver com discurso de ódio, com desinformação, né, com a proteção da nossa democracia, sem essa experiência de um órgão regulador para as comunicações. Queria ouvir muito a deputada sobre esse tema, porque eu sei que é um tema caro para ela. Bia, é um prazer te ouvir, né, com essa sabedoria que você dispõe dela e usa no interesse de se fazer os avanços que essa política pública de comunicação precisa conseguir. Eu aprendi muito com você como representante de Intervozes, né, por exemplo, na preparação da primeira conferência de comunicação, né, no país, com Lula no governo, na época. Foi ele que convocou a primeira conferência de comunicação, que foi precedida, né, de uma luta muito importante, da qual você fez parte ativa como membro de Intervozes e organizando as comunidades locais, as comunidades dos estados, na preparação e na organização desse grande momento da comunicação no Brasil, que foi a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Lamentavelmente, de lá para cá, houve um retrocesso. Isso porque, a meu ver, Bia, houve também um recuo, um recolhimento, uma ausência daquela presença ativa dos movimentos em torno da questão da comunicação, pela democratização das comunicações. Por exemplo, o sistema de rádio comunitária já não tem mais aquele vigor, aquela força e aquela atividade que exercia, né, trazendo as comunidades locais a participarem do direito à comunicação, direito de transmitir e de fluir conhecimentos, informações, ideias, etc. Nós tínhamos uma frente parlamentar pela liberdade de expressão e o direito à comunicação, que foi um dos frutos saborosos da primeira Conferência Nacional de Comunicação, e que exerceu uma importância enorme, organizando e dando substância aos vários setores da comunicação, inclusive a comunicação pública, a comunicação educativa, a comunicação nas universidades, os órgãos públicos de comunicação e a luta e conquista da EBC, a primeira empresa pública de comunicação no país. Mas, lamentavelmente, né, com essa tragédia que atravessou o nosso país, a nossa sociedade, o nosso Estado, durante esses últimos anos, antes da eleição do Lula, fez com que essas conquistas também fossem afetadas. Aqui eu lembro, por exemplo, a EBC foi praticamente transformada numa empresa estatal. Era a empresa que transmitia as loucuras do dono do poder na época, que era, não convém nem falar mais o seu nome, para não trazer o desgosto que ele causou a tanta gente em nosso país. Então, essa empresa, o Lula acaba de
reativá-la, recriá-la. Porém, não se fez ainda ao mesmo tempo, junto com a reativação da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, o Conselho Curador, que era um mecanismo de participação nas decisões da política de comunicação do país e dos avanços que se começou a conquistar ao longo, né, de algum tempo, chegando às comunidades locais, e onde o tema da comunicação, da democratização da comunicação, estava sempre na ordem do dia, na agenda da luta do povo, aquele povo que acordou para a importância do direito à informação, o direito à comunicação, né? O direito de transmitir ideias e de ter ideias à sua disposição e fácil de se obter essas ideias. Portanto, nós estamos no momento, Bia, e aqui nós temos de novo que nos arregimentarmos, né, com a Intervoz e tantas outras entidades, o sistema de comunicação pública. Está na hora da gente promover outro seminário das TVs e da comunicação pública em geral, né, das universidades, as empresas, as estatais, as empresas que existem no país, né, que não seguem uma linha comum a partir de um projeto nacional de comunicação pública e não só com a dimensão do Estado. Também tem que ter a comunicação estatal, mas não comprometendo nem se imiscuindo na comunicação pública. Por isso que a comunicação pública precisa ter o controle social. Portanto, o Conselho Gestor que existia, o Conselho Curador que existia quando do projeto original da EBC e que não foi recriado, com a recriação, e aqui vai um apelo ao governo Lula, à área de comunicação do Pimenta, o deputado Pimenta, da área de comunicação, que retome, recrie o Conselho Curador, o Conselho Curador, que é a participação da sociedade civil na definição das políticas de comunicação social, de comunicação pública, enfim, e também de controle dos conteúdos e da abertura dos canais todos. Com toda essa diversidade tecnológica, é preciso ampliar o arco de forças para que todo cidadão e cidadã brasileiros tenham acesso a esses espaços de comunicação, não através de representantes seus, mas diretamente através de programas que viabilizariam, né, o exercício pleno da comunicação, exercido diretamente pelo sujeito de direitos à comunicação, que é o cidadão brasileiro e a cidadã brasileira. É muita luta pela frente, está na hora de nos arregimentarmos novamente para reconquistar o Conselho Curador e reconquistarmos o processo de organização do setor público da comunicação no Brasil.